Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Eu espero que estejam todos bem. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo das plantas. Agora que nós estudamos os grupos vegetais, nós podemos nos ater às partes desse vegetal, então nós vamos começar o estudo da histologia desses vegetais. Para quem está acompanhando com o material, nós vamos dar prosseguimento a partir do capítulo 6 do livro 2 de vocês, em que nós vamos abordar os tecidos meristemáticos e os tecidos permanentes das plantas. Lembrando que um tecido, ele é um conjunto de células que se organizam para executar uma determinada função dentro de um organismo. Então nós veremos a presença de tecidos nos mais variados organismos vivos. Aqui nós iremos estudar os tecidos presentes no vegetal, mais especificamente no vegetal esporofítico. Se vocês acharem necessário, revisem o tópico de alternância de gerações, quando nós estudamos a parte reprodutiva, e vocês vão lembrar que nós temos duas formas de vida para a planta. Nós temos o gametófito e nós temos o esporófito. Aqui, a parte esporofítica, como se torna no reino Plantae a parte que tem o maior desenvolvimento, ele vai apresentar esses tecidos, e esse é a forma de vida que nós iremos estudar, porque é ela que apresenta esses tecidos. Aqui nós veremos que tem tecidos meristemáticos e tecidos permanentes, porque nós vamos estudar desde o início da formação desses tecidos, lá no embrião da planta, até essa planta se tornar uma planta adulta. Gostaria só de sugerir que vocês, ao final dessa videoaula, leiam o capítulo, façam as atividades, porque muitas vezes aquela duvidazinha que fica escondida lá dentro da nossa mente, ela só aparece quando a gente faz as atividades, e a gente vai estar aqui para posteriormente tirar qualquer dúvida que venha aparecer dentro da execução dessas atividades, ou durante essa videoaula, ou a leitura do nosso capítulo, tá bom? Então vamos começar. Para a gente iniciar, eu vou falar um pouquinho das células, começando pelas células meristemáticas. Os meristemas são as células iniciais da planta. São elas que vão dar origem aos tecidos mais complexos, aos tecidos permanentes, à planta adulta. Se a gente observar aqui, essa célula meristemática, ela apresenta vários vacúolos, ela apresenta um núcleo central e uma parede celular fininha. Isso porque ela ainda é um baby plantinha, ela é uma plantinha que ainda está se desenvolvendo. À medida que ela vai se desenvolvendo, essa parede celular vai se tornando mais espessa. Esses vacúolos, eles vão se fundir num vacúolo único, e esse grande vacúolo, ele vai acabar isolando o núcleo numa região periférica do citoplasma. Isso é importante para, numa visualização histológica, uma visualização de uma lâmina de uma planta, nós possamos identificar quando se trata de uma célula meristemática ou de uma célula adulta. Uma outra estrutura importante são os plastídeos. Os plastídeos, eles vão se desenvolver e vão se diferenciar dentro das células vegetais e vão cumprir funções diferentes. Então, plastídeos podem originar plastos diferenciados dependendo do local que ele se encontra e da função que ele irá executar. O plastídeo, ele pode apresentar pigmentos e formar um cromoplasto, em especial o cloroplasto, que apresenta o pigmento clorofila e que permite a célula que o contém realizar fotossíntese. Ou esse plastídeo, ele pode gerar um leucoplasto. O leucoplasto, ele vai ser um plastídeo de reserva. As plantas, elas podem usar esse plastídeo de reserva para reservar várias substâncias diferentes, substâncias energéticas, substâncias hormonais. Isso vai depender do lugar que ela se encontra e do metabolismo que está sendo realizado. Então, o proplastídeo vai se desenvolver ou com pigmentação ou com um plasto de reserva. Geralmente, os leucoplastos, eles se desenvolvem em regiões em que não há presença de luz, mas
eles podem se transformar em cloroplastos caso eles passem a estar expostos à luminosidade. Então, um leucoplasto ele pode vir a se transformar num cloroplasto caso haja necessidade ou caso haja uma exposição desse leucoplasto à luminosidade. Aqui a gente tem duas fotografias que mostram claramente a diferença de um cloroplasto para um leucoplasto. Nós vemos aqui a presença dessas estruturas esverdeadas, que são os cloroplastos, e que permitem a esse tecido em questão realizar fotossíntese. E aqui ao lado nós temos um leucoplasto, especificamente um amiloplasto, e que ele vai ter a função de reservar amido. Lembrem que o amido ele é a reserva energética dos vegetais. Então a planta, na sua região clorofilada, ela realiza a fotossíntese. Ela, através da clorofila presente no cloroplasto, ela capta energia luminosa e transforma a matéria inorgânica em matéria orgânica, que é a glicose. A glicose vai se juntar a outras moléculas de glicose e formar um complexo chamado de amido. Esse amido ele vai ser armazenado em um amiloplasto, que é um leucoplasto, para um posterior uso em situações de necessidade pelas plantas, como por exemplo durante a noite, em que não há possibilidade de realização de fotossíntese. Entendendo o processo inicial celular desse vegetal, a gente pode agora dar uma olhada no seu processo de desenvolvimento e aí entrar mais assertivamente dentro dos tecidos. Aqui a gente vai começar com o embrião. Percebam que o embrião ele vai se desenvolvendo e a primeira coisa que esse embrião precisa fazer é estar pronto para realizar a fotossíntese. Isso acontece porque esse embrião ele está encerrado dentro de uma semente, e essa semente contém uma reserva nutricional, que é o endosperma, mas ela é limitada. Quando esse endosperma for consumido por completo, a plantinha já tem que estar pronta para realizar a sua produção nutricional de maneira autônoma. Para que isso aconteça, ela primeiro vai investir em um crescimento que nós chamamos de crescimento apical basal. Em outras palavras, ela vai crescer em extensão, ela vai se alongar. Percebam aqui na figura que nessas duas últimas fases de desenvolvimento, nós percebemos nitidamente que ela se alonga em comprimento, porém ela ainda permanece basicamente com a mesma espessura, com uma variação muito pequena. O crescimento em espessura será um crescimento secundário, que vai acontecer após a plântula estar perfeitamente organizada ali, com os seus primeiros processos acontecendo. Então o processo primário vai ser esse processo de crescimento em comprimento. Vale observar aqui a presença dos cotilédones, que são essas duas orelhinhas que vão crescendo aqui na região mais acima do embrião. Esses cotilédones, eles na verdade são reservas de energia que foram transformadas a partir do endosperma e que eles vão auxiliar o desenvolvimento das células que vão crescendo e aparecendo aqui nesse embrião. Uma outra estrutura importante é o meristema apical, que a gente consegue ver aqui, apontado com o mouse, essa pequena protuberância na região mais apical, logo abaixo dos cotilédones, dentro do embrião. É nesse meristema que vai haver uma intensa atividade mitótica, uma intensa divisão celular. À medida que essas células vão sendo levadas para a região mais abaixo, para a região mais basal, elas vão se tornando células mais amadurecidas e vão passando pelo seu primeiro processo de diferenciação. Aqui nós vamos começar a ver o aparecimento dos primeiros tecidos, dos meristemas primários, a partir da multiplicação das células meristemáticas do meristema apical com posterior diferenciação celular.
Aqui nós vemos o embrião um pouco mais desenvolvido e nós já conseguimos visualizar os meristemas primários. Percebam que aqui eu já consigo ver os primeiros tecidos diferenciados, mostrando que esse embrião já está um pouco desenvolvido, já com seu primórdio foliar, as primeiras folhinhas começando a sair. Ele ainda não está pronto para germinar, mas ele já está se preparando para que isso aconteça. São esses meristemas primários que vão originar os tecidos adultos, os tecidos permanentes e vão possibilitar a planta executar suas funções. Aqui nós temos um esquema mostrando uma região mais abaixo. Nessa fotografia nós vemos os meristemas primários e no desenho a gente vê aqui a região abaixo, com os meristemas primários já se diferenciando mais ainda nos seus primeiros tecidos. No esquema a gente pode ver quais meristemas primários originam quais tecidos permanentes. A protoderme originará a epiderme, que vai ter a função de revestimento. O procâmbio originará os tecidos condutores, que é o xilema e o floema, que irão fazer a distribuição das substâncias ao longo do eixo dessa planta quando ela já tiver começado o seu processo metabólico autônomo. O meristema fundamental, que originará o parênquima, o clorênquima e o esclerênquima, que vão executar diferentes funções nesse vegetal, que nós iremos ver mais adiante. E, por último, o caliptrogênio. Aqui eu vou chamar a atenção especial para o caliptrogênio, porque ele é um meristema primário exclusivo da raiz. É a partir do caliptrogênio que nós veremos a formação da coifa. Aqui mais adiante nós temos uma imagem e eu vou poder explicar para vocês melhor do que se trata essa coifa. Aqui nós temos um desenho, aqui já é um corte diferente, mostrando para a gente esses meristemas primários. E aí eu vou pedir um pouco da atenção de vocês para que vocês me acompanhem e possam entender melhor esse desenho. Aqui nós vamos ver de dentro para fora todos os tecidos primários sendo observados nesse corte. Nós vemos a epiderme mais afora, nós vamos ver aqui os tecidos colênquima e esclerênquima aqui ao lado. Nós vemos aqui, sendo apontado com o mouse, logo abaixo do esclerênquima, nós vamos ver os tecidos condutores, xilema e floema, e aqui ao centro nós vamos ver o parênquima. Atentem pela cor das células que esse parênquima ele tem essa região medular, mas ele se estende um pouquinho pelo córtex e ele vai executar funções importantes aqui junto com os outros tecidos, que a gente também vai ver mais à frente. Mas os outros tecidos permanecem aqui, cada um executando a sua função. Esse corte desse pequeno girassol, que ele já germinou, o seu cotilélio ainda não caiu, mas as suas primeiras folhas já se formaram e ele já está iniciando o seu processo de crescimento. Então percebam que aqui todos os meristemas primários já estão presentes para que ele possa realizar as suas primeiras atividades. Aqui é o desenho da base desse organismo, mostrando o meristema primário, e aqui eu vou chamar a atenção para essa estrutura aqui. Percebam que as células elas iniciam bastante coradas, porque os seus núcleos, que são esses pontos azuis escuros, eles estão bem próximos. Então nós temos uma grande quantidade de células, e aqui são os meristemas primários. Mais abaixo nós vemos esta estrutura em forma de seta, que nós vemos as células maiores, com citoplasmas maiores, e os seus núcleos mais afastados. Isso aqui, essa estrutura é a coifa. Percebam que ela está na ponta da estrutura que será a raiz. Essa coifa é importante porque ela vai proteger os tecidos internos desse vegetal. Lembrem que a raiz ela vai penetrar dentro do solo, então ela vai sofrer uma erosão devido a esse atrito com o solo no momento em que ela estiver crescendo. E é essa coifa que vai fazer a proteção dos tecidos mais delgados e mais simples, por assim dizer, do órgão vegetal. Essa coifa ela também pode proteger a região interna contra ataques de alguns micro-organismos. Então, a coifa ela é uma estrutura de proteção. Por isso que ela tem essa estrutura maior, com células mais rígidas,
mais espessas, para que ela possa suportar esse processo de crescimento com o processo de corrosão com atrito com o solo, ok? Assim que a planta termina o seu crescimento primário, o seu crescimento em extensão, ela está pronta para crescer em espessura. E aí nós teremos o que nós chamamos de crescimento secundário. E haverá a formação de meristemas secundários. Entendam que os meristemas secundários, eles só aparecerão dentro de estruturas em que haverá esse crescimento secundário, como caule e raiz. As folhas não apresentarão esse crescimento em espessura, então elas não apresentarão os meristemas secundários. Os meristemas secundários é o felogênio e o câmbio interfascicular. Esses meristemas, eles são uma desdiferenciação do parênquima. O que vem a ser um processo de desdiferenciação? É quando uma estrutura, no caso o parênquima, que veio de um processo de diferenciação celular embrionária, ele passa por um posterior processo de diferenciação. Ele se diferencia novamente, dando origem a tecidos diferentes. No caso aqui, o felogênio e o câmbio interfascicular. O felogênio dará origem à periderme e o câmbio interfascicular dará origem ao xilema e ao floema secundário. Isso é importante porque quando a planta cresce em espessura, são essas estruturas que vão dar suporte para que esse crescimento faça com que a planta consiga continuar com os seus processos vitais de maneira qualitativa. Aqui nós temos um corte histológico, nós temos uma foto de uma estrutura vegetal mostrando como é que esse meristema secundário se processa. E aí eu gostaria que vocês comparassem com a fotografia anterior e vissem a diferença. Percebam que aqui nós temos essa estrutura com os meristemas primários e essa estrutura se transformará nessa maneira. O que aconteceu aqui? Percebam que aqui em verde claro eu tenho o parênquima do córtex e logo acima eu tenho a periderme. A epiderme desapareceu. À medida que a periderme se forma, ela acaba fazendo com que a epiderme desapareça nessa região. Então, junto com ela, também vai os tecidos próximos à epiderme. Aqui ao centro, nós vamos ver que se forma o câmbio fascicular, que é essa linha fininha amarelada, e que a partir dele, para dentro do vegetal, nós vemos o crescimento do xilema secundário, que está aqui com essa cor avermelhada, e para fora nós vamos ter o floema secundário. Percebam que agora eles são estruturas que tomam uma grande parte da área total desse vegetal, inclusive fazendo a área ocupada pelo parênquima medular diminuir. Lembrem que esse parênquima ele se desdiferenciou para originar o câmbio vascular e, consequentemente, dar espaço para esse xilema e floema secundário. Em alguns vegetais, nós vamos poder ver a permanência do xilema e do floema primários ainda. Se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que as células mais da borda, elas são menores, mostrando para a gente a presença tanto do xilema primário aqui dentro, quanto do floema primário aqui fora. Lembrem que o crescimento ele é a partir do câmbio vascular. Então, o câmbio vascular para dentro, ele cresce em xilema e para fora, ele dá origem ao floema. Então, ele empurra o xilema primário para dentro e empurra o floema primário para fora. E aí nós vamos ter essa nova conformação dessa região, que nesse caso me parece ser um caule, e esse caule agora ele já está com uma estrutura um pouco mais densa e ele já pode suportar uma planta adulta. Entendendo os tecidos, como é que se deu esse processo de aparecimento e de desenvolvimento dos tecidos, desde o embriãozinho, das células se desenvolvendo e se diferenciando, a presença dos meristemas primários, nós podemos ver agora os tecidos permanentes que se originaram a partir desses meristemas primários. Os tecidos permanentes, eles são classificados, eles são divididos a partir das suas atividades fisiológicas. Lembrem que os tecidos, eles são grupos de células que se organizam para executar funções específicas. Então,
nada mais óbvio do que nós separarmos esses grupos de células a partir das atividades que eles executam dentro do organismo vegetal. Nós vamos ver 4 categorias de atividades e cada uma com seus respectivos tecidos permanentes. Nós vamos ver a epiderme e a periderme fazendo a proteção e revestimento. Lembrem que a epiderme permanece em estruturas vegetais em que não há crescimento secundário, em que não há formação do meristema secundário, como nós veremos em folhas. Nós veremos a periderme fazendo a proteção e revestimento apenas em estruturas que apresentam crescimento secundário, como caule e raiz. Nós vamos ter os tecidos parenquimáticos, que vão executar as funções de preenchimento, de produção de fotossíntese a partir das clorofilas e de armazenamento. Nós vamos ter os tecidos que fazem o transporte de substâncias, que também são conhecidos como tecidos vasculares. Nós vimos isso lá em evolução vegetal, que assim que aparecem os tecidos verdadeiros, a primeira característica que nós vemos é a presença dos vasos condutores, que a partir dessa eficiência maior da distribuição de substâncias foi permitido o desenvolvimento em estrutura, em tamanho e espessura desses organismos, e eles são o xilema e o floema. E por último, nós vamos ter os tecidos permanentes secretores, que são os parênquimas secretores, que eles vão, dependendo da estrutura, da espécie em que nós estamos tratando, vão liberar diferentes substâncias que vão ajudar a planta em diferentes processos. Então agora nós vamos passar para cada um desses tecidos, ver cada um de maneira bastante aprofundada. O primeiro tecido permanente que nós vamos ver é a epiderme. Lembrem que a epiderme ela realiza um processo de proteção e de revestimento desse vegetal. Aqui nesse desenho, a epiderme está representada por essa camada de células mais claras, logo na borda, no caso da folha. Lembrem que a folha ela permanece com a sua epiderme porque ela não apresenta crescimento secundário. Aqui nós podemos notar que a epiderme ela é apenas uma única camada de células e que ela vai proteger as regiões internas dessa folha. Essa epiderme ela poderá apresentar alguns anexos que vão auxiliar ela nessa função de proteção e revestimento dessa planta. Aqui é uma fotografia em que nós podemos observar a epiderme. Percebam que essa estrutura em lilás não é a epiderme. Essa estrutura em lilás, na verdade, é um dos seus anexos, que nós vamos ver mais adiante, que é a cutícula. A epiderme também não é essa célula aqui. Isso aqui é um parênquima. A célula é essa linha azulada. Para nós podermos visualizar as células da epiderme, eu terei que ampliar um pouco mais essa imagem. Dessa maneira, nós podemos ver a epiderme. Percebam que ela é apenas uma camada de célula e que acima dela vai haver a camada cuticular, que é um anexo, e abaixo nós vamos ter as células parenquimáticas. Como ela é apenas uma única camada de células, ela realmente só pode ser visualizada com uma ampliação bastante considerável. Apesar dela ser uma única camada de células, com o auxílio dos seus anexos, ela consegue perfeitamente executar a função a que ela se propõe. Os anexos presentes na epiderme são os seguintes. Podem ser a cutícula, os estômatos, os acúlios, os tricomas e os hidatóides. Cada um desses anexos irão possibilitar a essa epiderme diferentes tarefas dentro da sua função maior de proteção e revestimento desses vegetais. O primeiro deles, como nós já vimos na micrografia, é a cutícula. A cutícula é como se fosse um esmalte que vai ser colocado logo acima da epiderme, e ela vai proteger a epiderme contra o ressecamento excessivo da folha como um todo também, e ela vai proteger ela contra possíveis erosões que possam acontecer dentro
desse sistema da folha. A cutícula é liberada pela epiderme e ela vai acompanhar toda a epiderme, tanto em cima quanto embaixo da folha. Logo em seguida nós temos os estômatos, que são essas aberturas aqui, ó, que está sendo apontada para vocês. Esses estômatos, como a epiderme, ela tem uma camada de células e logo assim nós temos uma cutícula impermeabilizante, são eles que permitem a entrada e a saída dos gases. Lembrem que para a realização da fotossíntese é preciso que haja a presença de gás carbônico. É a partir do gás carbônico, junto com a água, que a planta vai transformar esses componentes em glicose. Então, como as folhas são os órgãos responsáveis pela presença da fotossíntese, então é necessário que haja uma passagem desses gases. Então, dentro dessa epiderme nós vamos ver essas aberturas, ó, que vão permitir essas trocas gasosas. Aqui nós temos um estômato, percebam que é uma abertura que é permitida por duas células específicas, que nós vamos ver adiante, e que eles permitem a entrada e saída dos gases. Também é a partir dos estômatos que vai haver um controle da perda de água. Entendam que ao abrir os estômatos, a planta também abre espaço para que essa água em forma de vapor ela saia. Então a planta ela precisa desenvolver uma habilidade de permitir as trocas gasosas ao mesmo tempo em que elas evitam excessivamente a saída de vapor d'água pelos seus estômatos. Aqui nós temos duas micrografias, duas fotografias microscópicas evidenciando os estômatos. Percebam que nessa epiderme existe uma grande quantidade de estômatos para que esse órgão tenha uma grande atividade fotossintética. E aqui ao lado nós vamos ter eles mais de pertinho, mostrando as suas aberturas. Percebam que essa abertura ela é composta por duas células, que são chamadas de células guarda. Essas células, ó, elas vão controlar tanto a abertura e a saída dessas substâncias, quanto a intensidade. Então, dependendo do grau do metabolismo, essa abertura pode se tornar mais acentuada ou menos, de acordo com a regulação feita por essas células guarda que compõem a abertura estomática. Dando sequência, nós temos os acúlios. Os acúlios, eles são anexo epidérmico que lembram os espinhos, mas não confundam. Espinhos, eles são folhas modificadas ou são regiões do caule modificada. Os acúlios, eles são apenas elevações da epiderme. Aqui nessa micrografia, os acúlios, eles são perfeitamente destacáveis, facilmente destacáveis, porque eles são apenas projeções da epiderme. Eles têm lá a sua função de defesa, eles são resistentes, mas eles são facilmente destacáveis, diferente de um espinho de folha ou de caule que já é mais profundo, já é bem mais resistente porque é um órgão modificado e, consequentemente, ele tem uma potência muito maior. Dando sequência, nós temos o próximo anexo, que são os tricomas, que também são chamados de pelos. Esses tricomas, eles também são projeções da epiderme, mas diferente dos acúlios, eles são bem mais delgados e eles executam uma outra função aqui dentro dessa epiderme. Nós vamos ter pelos em diferentes espécies executando diferentes funções. Aqui, por exemplo, nós temos a fotografia de uma urtiga. Para quem não sabe, a urtiga é uma planta que ela impregna os seus pelos com uma substância urticante, que ela pode causar uma sensação de queimação ou coceira, seguida de vermelhidão muito intensa, quando você entra em contato com os pelos contendo essas substâncias. Isso é uma estratégia de defesa dessa urtiga contra possíveis predadores ou seres desavisados que possam pisotear e acabar machucando essa planta tão bonita, né? Então,
ela tem esses pelos que vão proteger ela através de uma impregnação com substâncias urticantes. Percebam aqui, ó, que ela é apenas uma projeção da epiderme. Um outro tricoma bem conhecido é esse aqui, que ele vai auxiliar na dispersão anemocórica. Lembrem que as sementes, após estarem prontas, o ideal é que elas sejam dispersas, que elas consigam germinar longe da sua planta original. Isso acontece porque quanto mais longe, vai haver uma menor competição intraespecífica. Lembrem que nós falamos que quando as plantas germinam muito próximas umas das outras, elas acabam competindo por recursos. Então não é interessante que uma planta, nas suas primeiras fases de desenvolvimento, entre em competição com uma planta já amadurecida. O ideal é que ela vá ser dispersada e que ela vá germinar em outra região mais afastada da sua planta matriz. Aqui, esses pelos, eles vão ajudar na dispersão pelo vento. Nós vemos que quando o vento ele entra em contato com essa região, todas as sementes elas são levadas. Percebam aqui, ó, cada semente tem o seu conjunto de pelos e que ele vai funcionar como uma espécie de asa delta ou como se fosse um balão que vai levando essa semente para regiões mais distantes da sua planta matriz. Então aqui nós vemos um tricoma com uma função dispersora. Além dos pelos, nós temos os hidatódios, que também são anexos foliares. Esses hidatódios, eles vão ajudar, na verdade, na eliminação de água. E aí, vamos entender. A planta precisa de água para a realização de fotossíntese. Entretanto, em algumas estações do ano ou em alguns ambientes, a água presente no solo pode ser numa quantidade excessiva, além do que a planta necessita. E isso pode ser prejudicial para a planta. Ela pode literalmente se afogar. Então, para que isso não aconteça, na epiderme haverá os hidatódios. E aí percebam, ó, que eles realizam um processo de eliminação gota a gota dessa água, que é um processo chamado de sudação ou gutação. Essa sudação vai eliminando o excesso de água à medida que ele vai se acumulando. Lembrem que a água ela pode penetrar por mecanismos de osmose, então a planta não tem um controle permanente caso haja um excesso de água, a não ser eliminar esse excesso, e ela vai fazer isso pelos hidatódios. Para quem não lembra, osmose é o mecanismo de passagem da água dentro de camadas semipermeáveis, que no caso são as membranas celulares, e essa passagem de água em excesso pode gerar um processo de desestabilização dos componentes celulares, então ela realmente precisaria ser eliminada. Nesse caso nós vemos aqui, ó, esse processo acontecendo na região mais externa da folha ao longo de todo o seu perímetro. Então nós veremos hidatódios em toda a periferia dessa folha, fazendo a eliminação do excesso de água num processo chamado de sudação. O outro tecido permanente é a periderme, que vai acontecer quando há o surgimento dos meristemas secundários. E aqui essa periderme ela vai ser composta por 3 componentes, que é o felogênio, o feloderma e o suber. O felogênio é a estrutura que vai proporcionar o crescimento dessa periderme. Ele vai dar origem aos seus vizinhos tecidos, suber e feloderma. Lembrem que muitas espécies elas podem crescer ao longo de toda a sua história de vida. Vocês podem pesquisar e vocês irão ver plantas centenárias que elas têm um grande diâmetro. Então, esse crescimento secundário ele pode ser indefinido, assim como o crescimento longitudinal. E aí a gente vai ver o acompanhamento desse crescimento pela periderme. Interessante nós entendemos que o suber é um tecido morto. Ele é impregnado
por uma substância que confere a ele resistência, a suberina, e que essa substância acaba fazendo com que essas células elas morram. Então esse tecido morto ele vai ser muito importante para a criação da casca do tronco. Essa casca vai proporcionar uma proteção importante para esse tronco dessa planta. À medida que a planta vai crescendo, o felogênio vai originando um novo suber. Então o suber morto mais externo ele vai sendo destacado num processo chamado de ritidoma. Aqui nós temos a fotografia de uma goiabeira e nós vemos a ritidoma acontecendo, ó, a periderme liberando o suber mais externo para que o novo suber jovem, aqui mais claro, possa dar lugar, e aí esse suber vai sendo trocado à medida que a planta vai desenvolvendo o seu crescimento. Isso é importante para a manutenção da proteção daquela planta, uma vez que essa estrutura ela pode sofrer processos erosivos ao longo do seu processo de vida. Então, o ritidoma é o processo de destacamento do suber, que é a camada mais externa da periderme, que também confere proteção e revestimento para esse vegetal que apresenta crescimento secundário. Visto os tecidos de proteção e revestimento, nós podemos passar agora para os tecidos permanentes parenquimáticos, que vão ter funções diferentes dentro do organismo. Eles podem ter função de preenchimento, função de realização de fotossíntese e reserva de nutrientes, reserva de substâncias. O primeiro parênquima que nós iremos ver é o parênquima de preenchimento. Qual é a necessidade de haver esse preenchimento? São duas razões. A primeira, lembrem que essa foto é daquela plântula jovem. Esse parênquima, ele depois vai dar espaço para o crescimento secundário do caule. Lembrem que esse parênquima vai se desdiferenciar, dando origem ao xilema e ao floema secundário, formando o câmbio vascular. Então, enquanto a planta é jovem, ele está aqui preenchendo esse espaço para posteriormente sofrer o seu processo de desdiferenciação, dando origem ao crescimento secundário. Além disso, o parênquima de preenchimento, especialmente na sua região mais externa, o seu córtex, ele também conserva atividades meristemáticas, ou seja, ele ainda consegue se diferenciar, lembrem do processo de desdiferenciação, então ele pode auxiliar na recomposição de tecidos. Caso haja alguma lesão nesse vegetal, esse parênquima de preenchimento, ele pode auxiliar na recomposição da estrutura lesionada. Eu falo especialmente o parênquima presente no córtex, porque é mais razoável que haja lesões na periferia da planta do que na região medular dessa planta. O próximo parênquima é o parênquima clorofiliano, que existem dois tipos, o parênquima clorofiliano palissádico e o parênquima clorofiliano esponjoso. Os nomes parênquima clorofiliano é autoexplicativo, são tecidos que em suas células apresentam o cloroplasto, consequentemente o pigmento clorofila, e aqui haverá a realização da fotossíntese. Então, logo abaixo aqui da epiderme, como nós já vimos, ó, aqui, ó, atentem para a base de um tricoma, nós teremos os dois parênquimas preenchendo o resto do órgão foliar. Nós conseguimos, através dessa fotografia, ver nitidamente a diferença entre o parênquima palissádico e o parênquima esponjoso. O parênquima palissádico ele é composto por essas células mais alongadas e que elas estão justapostas, ou seja, elas estão coladinhas umas nas outras, formando como se fosse uma cerquinha. Essa cerquinha de células clorofiladas é o parênquima palissádico. Aqui embaixo, percebam que essas células, também parenquimáticas clorofilianas, elas apresentam uma conformação um pouco mais disforme, inclusive apresentando espaços vazios entre elas.
Isso não é à toa, na verdade isso tem uma função extremamente importante. Aqui nós podemos visualizar nesse esquema que esse espaço no parênquima esponjoso, ele está bem próximo de um ostíolo, que é a abertura do estômato, logo que as células guarda. Então ele vai abrir espaço para as trocas gasosas no interior desses tecidos parenquimatosos. Lembrem que são os parênquimas que fazem a fotossíntese, então eles precisam estar em contato com o gás carbônico presente dentro desses gases que entram pelo ostíolo. Eles precisam liberar o oxigênio produzido pela fotossíntese através do estômato. Então esse espaço aqui do parênquima esponjoso, ele vai permitir a passagem e as trocas gasosas dentro do tecido parenquimático. Já o parênquima palissádico, ele vai servir como um filtro para o excesso de luz. A planta precisa de luz para fazer fotossíntese. Entretanto, em determinadas regiões, em alguns horários do dia, essa luz ela pode vir com uma intensidade muito grande. E isso pode ser prejudicial para a sobrevivência das células vegetais. Então, o parênquima palissádico ele vai filtrar e controlar a luminosidade que penetra por essas folhas. Então, ambos vão se dividir, cada um com a sua função, para a realização da fotossíntese através da presença da clorofila em seus cloroplastos e nutrir o vegetal com os nutrientes que ela precisa. Lembrando que a água vai ser trazida pelo floema e depois esses compostos orgânicos serão levados a água será trazida pelo xilema e os compostos orgânicos produzidos após a fotossíntese serão levados para os outros órgãos através do floema. Aqui nós temos um parênquima de reserva. Nós vimos lá no comecinho da nossa aula um parênquima de reserva. O amiloplasto ele vai conferir um parênquima que será reserva de amido. Aqui nós já temos um parênquima aerífero. Vejam as lacunas presentes nas células parenquimáticas. Aqui vai haver uma reserva de ar. Esse ar ele pode cumprir diversas funções dependendo da estrutura desse vegetal, inclusive de flutuação. Na foto seguinte, nós temos um parênquima aquífero. Aqui, esse espaço proporcionado pelo parênquima aquífero vai permitir que essa estrutura vegetal acumule água. Lembrando também que é através desse parênquima que nós podemos observar as plantas fazendo a sua reserva tanto de recursos como amido ou de outras substâncias para uma posterior transmissão para os seus tecidos. Então, nós temos 3 parênquimas diferentes. Nós temos um parênquima que vai fazer a função de reserva, nós temos um parênquima que vai realizar a fotossíntese e nós temos um parênquima que vai fazer o revestimento e vai auxiliar na recomposição dos tecidos a que ele está próximo. Passando para a nossa próxima estrutura, nós temos um tecido de sustentação, que é o colênquima e o esclerênquima. Aqui nós vemos o colênquima, que ele é bem próximo da epiderme. Esse colênquima, quando a estrutura passa por um crescimento secundário, ou seja, quando há a formação da periderme, ele desaparece junto com a epiderme. Já em estruturas em que não há crescimento secundário, esse colênquima nas plantas jovens, ele vai auxiliar aqui na sustentação desse vegetal. Logo em seguida nós temos o esclerênquima. O esclerênquima, que é essa região corada em vermelho, ela está bem próxima aqui, ó, dos tecidos condutores. Lembrem, aqui nós temos a epiderme em azul escuro, aqui nós temos o colênquima, aqui nós temos o esclerênquima, aqui nós temos xilema e floema, os vasos condutores, e logo mais abaixo nós temos aqui, ó,
o parênquima. O esclerênquima, ele, assim como o xilema, ele também vai ter substâncias que vão tornar ele mais rígido. O esclerênquima, ele vai ajudar na sustentação do vegetal através da presença dessa substância, até que o xilema ele passe pelo seu crescimento secundário e se funda ao esclerênquima, realizando essa função. Então, o esclerênquima ele permanece no tecido adulto em algumas estruturas, mas ele vai estar atrelado ao xilema secundário e ele vai auxiliar na realização da sustentação desse vegetal através da substância lignina. Passando agora para os tecidos de transporte, nós vamos ter, como nós já falamos, o xilema e o floema. O xilema, ele vai levar a seiva bruta, ou seja, ele vai ser responsável por levar água e sais minerais para as regiões superiores ou regiões mais acima do vegetal, e ele vai fazer isso através de tubulações. O xilema é um conjunto de células tubulares que vão fazer o transporte dessa seiva bruta. O xilema ele acaba sendo feito de células que não estão vivas. Ele se especializa tanto em realizar o transporte de substâncias que ele é composto por vasos mortos. Ele não apresenta nenhuma organela interna, então esse espaço ele vai ser exclusivo para o transporte de substâncias. Nós vamos ter aqui um elemento de vaso, que são células que vão se acoplar umas às outras, formando esse tubo maior que vai fazer esse transporte. Aqui nós temos um corte histológico também, mostrando uma placa perfurada. Essa placa perfurada é a conexão entre um elemento de vaso e o outro. É por aqui que vai haver a passagem da seiva bruta de uma célula para outra. Aqui nós temos outro tipo de xilema, que é o traqueide. Percebam que aqui eu estou visualizando uma fotografia de um microscópio eletrônico. O traqueide ele é mais delgado do que o elemento de vaso. Ele não tem aquela placa, tem apenas pequenos pontos perfurados que vão fazer a transmissão dessa seiva bruta através dessas células de transporte. Já o floema ele vai ser responsável por levar diversas substâncias, desde a seiva elaborada, que vai conter os compostos orgânicos produzidos na fotossíntese. Entretanto, eles também podem levar hormônios vegetais, eles podem levar substâncias necessárias para outras regiões e eles também fatalmente podem acabar transferindo vírus de um tecido para outro, caso haja um processo infeccioso. Aqui nós temos um esquema mostrando o floema. Aqui nós temos uma célula floemática e outra. Apesar do floema não ter organelas, ele ainda se configura como uma célula viva. Isso só é possível porque logo ao lado dele ele tem uma companheira. A célula companheira, que possui todas as suas organelas, ela vai sustentar a vida desse floema. Então, a célula companheira, ela ajuda o floema a se manter vivo e ela é essencial para que ele execute a sua função enquanto vasocondutor de levar a seiva elaborada para os diferentes tecidos do vegetal. Aqui, só para a gente deixar claro, nós temos uma placa crivada que também tem pequenas aberturas que vão permitir a passagem de uma célula a outra para que essa seiva elaborada possa ser transmitida ao longo desse sistema de condução. E para a gente finalizar, nós temos os parênquimas secretores. O parênquima secretor ele tem a função de secretar substâncias, que vão desde substâncias que atraem agentes polinizadores. Lembrem de polinização lá na nossa reprodução de organismos vegetais.
Ele atrai o agente polinizador, seja através de odores, ou seja através de nectários. Também, esses parênquimas secretores, eles podem liberar algumas substâncias que têm um gosto adstringente, que é um gosto travoso, que protege algumas estruturas vegetais contra a herbivoria, contra predadores, dentre outras funções que esses parênquimas podem adquirir dependendo da espécie da planta e dependendo do local que ele se encontra. A gente vai ficando por aqui. Nós já vimos todos os tecidos, vimos como é que eles surgem, como é que eles se desenvolvem, como é que eles executam essas funções desde o embrião até o indivíduo adulto. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Mais uma vez, eu vou sugerir que vocês, ao final, leiam com bastante calma o capítulo do nosso material, façam as atividades e nós estaremos aqui dispostos a sanar qualquer dúvida que venha aparecer na realização dessas atividades ou que vocês venham a ter depois de estudar o nosso conteúdo. Eu espero que vocês fiquem bem, espero também que nós possamos nos encontrar muito brevemente. Eu confesso que eu já estou com um pouco de saudade dos nossos encontros presenciais, mas logo logo a gente vai estar de volta. Por enquanto a gente fica por aqui, é um jeitinho da gente estar mais próximo. Eu desejo a todos tudo de bom e até mais.